Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Essa é a nossa segunda aula referente ao segundo bimestre, nos dias 4 e 5 de maio. Vamos estar abordando o tema calorimetria e a propagação do calor. Você pode acompanhar a nossa aula de hoje a partir do livro na página 237. Então vamos lá. Como você bem sabe, o calor é uma forma de energia térmica em trânsito, que flui sempre de um corpo para outro. Corpos mais quentes cedem calor aos corpos mais frios, até que se atinja uma situação de equilíbrio em que as temperaturas dos corpos se igualam. As trocas de calor podem ocorrer de três maneiras, como você já sabe: por condução, por convecção e por irradiação. Então vamos à condução térmica. Então, no processo de condução, átomos com maior temperatura, ou seja, com maior energia cinética, propagam a vibração dos átomos vizinhos de forma sucessiva. Quando a extremidade de uma colher de metal encostada no fundo de uma panela quente, a outra ponta não se aquece imediatamente. Leva aí algum tempo para que a vibração das partículas em contato com a fonte de calor seja transmitida de um ponto a outro para a barra de metal. Então, a velocidade de condução do calor depende da condutibilidade térmica, que é uma característica aí do material. Pois bem, essa condução do calor, ela pode se dar essa transferência de calor pode se dar de uma forma mais rápida ou uma forma mais lenta. Então deve-se considerar aí o material que esse calor está se transferindo. Então, gente, nós temos os condutores e os isolantes térmicos. Então, condutores térmicos são materiais nos quais o processo de condução de calor é mais acentuado. Temos aí como exemplo os metais. Exemplo, alumínio, ferro, aço, cobre, prata. Enfim, esses materiais facilitam com que o calor se propague mais rapidamente devido às suas propriedades. Temos também os isolantes térmicos, que são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Exemplo aí, a madeira, o isopor, o plástico, o vidro. Então, nesses materiais, o calor se propaga de uma forma mais lenta. Então, gente, condutores e isolantes térmicos a gente deve sempre verificar quais são as características desse material, né? Devido à sua condutibilidade térmica, que é uma característica específica de cada material, tá bom? Bem, a convecção térmica é o processo de propagação do calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Bem, a transferência de energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, ou seja, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, o ar ou a água mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Então, a refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontece por corrente de convecção. A gente pode também citar aí um exemplo do uso do ar-condicionado, onde o ar-condicionado geralmente é instalado na parte superior do ambiente, onde o ar frio desce, enquanto que o ar quente sobe. Então, as brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas pela existência de correntes de convecção. Então, durante o dia, a areia esquenta mais rapidamente que a água. Então, portanto, o ar quente sobre a areia sobe, sendo substituído pelo ar mais frio proveniente do mar. Então, o vento sopra, neste caso, do oceano para o continente. É a brisa marítima. Então, durante a noite,
A areia esfria mais depressa que a água. O ar que está sobre o mar mais aquecido sobe para ocupar seu lugar. O ar mais frio sopra do continente para o mar. Então nós temos aí a brisa terrestre. Bem, a irradiação térmica é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob formas de ondas eletromagnéticas. Então a energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Então a energia do Sol que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta é transmitida por irradiação térmica. Então o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros do planeta Terra. Essa distância toda é preenchida por pouquíssimas partículas que, de maneira que a propagação de energia solar por condução ou por convecção não pode acontecer, não pode ocorrer. Nesse caso, a energia chega até nós pela irradiação, processo no qual a energia é transferida por ondas eletromagnéticas, como eu já havia dito anteriormente. Então, isso também ocorre nas proximidades de uma churrasqueira, onde se pode sentir o calor irradiado pelo carvão em brasa, e ainda perto de uma fogueira ou de um forno ligado. Então, a irradiação é o único processo que se dá mesmo na ausência de um meio material. Então, alguns materiais como o vidro e o plástico dificultam a passagem da radiação térmica, ou seja, forma de transmissão do calor por meio de radiação eletromagnética, mas permitem a passagem de luz. Por isso, a maioria das estufas possuem cobertura de vidro ou de plástico. O efeito estufa pode ser explicado também a partir da irradiação térmica, ou seja, a presença do vapor de água e de gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre. Esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. Então, a preocupação dos cientistas é porque as atividades humanas estão aumentando muito com esse efeito. Então, um fenômeno benéfico e essencial, o efeito estufa, poderá se tornar catastrófico aqui com alguns anos. Então, o efeito estufa acontece da seguinte forma: a radiação solar atravessa a atmosfera, ou seja, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece o nosso planeta Terra, né? A outra parte da radiação solar é refletida novamente pela Terra e a atmosfera novamente volta para e também novamente volta para o espaço. Só que parte da radiação infravermelha, ou seja, em forma de calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa para o espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa que envolve o planeta. Então, o efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Esse é o fenômeno do efeito estufa. Então, o que percebemos aí que o fenômeno do efeito estufa é um fenômeno natural. Sem ele não existiria vida, uma vez que ele mantém a temperatura adequada do nosso planeta Terra, que faz com que a água esteja em estado líquido e a manutenção da vida. Porém, o que é que está acontecendo? A humanidade está lançando para a atmosfera muitos gases poluentes, dificultando com que a radiação ela saia da atmosfera para o espaço por meio da reflexão. Então essa radiação fica acumulada na atmosfera, fazendo com que o calor aumente. Com esse calor excessivo, vai haver um aumento na temperatura global. Então aí já estamos falando de aquecimento global, né, que já é uma problemática que já podemos ver no nosso dia a dia,
como o derretimento aí das calotas polares, com o aumento do nível dos oceanos, né? Secas prolongadas, tempestades torrenciais, furacões e muitas outras coisas que já é possível ver no nosso cotidiano a partir aí desses fenômenos, dessa alteração antrópica no meio natural. Bem, gente, só relembrando aí que a propagação do calor pode ocorrer de 3 processos: por condução, por convecção e por radiação. Condução acontece em geral nos sólidos, a convecção predomina nos líquidos e nos gases através das correntes de convecção, e a irradiação ocorre pela radiação, e não é necessária a presença de matéria, tá bom? Então, bem, chegamos ao final da nossa aula. Temos aí uma atividade do livro, da página 239, 240 e 241, com as questões número 1, 2, 3, questão número 6, 8 e 9. Resolvam as atividades aí com muito carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.